Aleluia, aleluia. Nós te damos graça, Senhor, por mais um dia, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, que nos assiste todos os dias. Nós reconhecemos o teu tão grande amor pelas nossas vidas. Te damos graças pelo teu Espírito em nós e sobre nós. O nosso amigo, o nosso ajudador, o nosso consolador. Aquele que está conosco todo o tempo. Muito obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem no teu coração para transmitir para as nossas vidas nessa manhã. E eu me disponibilizo para falar tudo aquilo que o Senhor quer. E em nome de Jesus, cada pessoa que está aqui, ou aquelas que estão ouvindo essa ministração, que elas possam receber do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, irmãos, graça e paz. Glória a Deus, obrigada grupo de louvor. Aleluia, como vocês estão? Deus é bom, amém? Quem está pronto para ouvir uma palavra que vai fazer você viver melhor o dia de hoje? Se eu pudesse dar um tema para a ministração dessa manhã, seria uma pergunta, na verdade. Como viver o presente? Como é que a gente deve viver o nosso hoje, o nosso presente? Os maiores problemas emocionais que muitas vezes as pessoas elas se encontram, e às vezes a gente também se pega nisso aí, é que a gente muitas vezes está vivendo ontem ou amanhã. E deixamos de viver o hoje. Não é verdade? Mas o nome presente, o próprio nome ele já se explica. Presente é algo presente para ser usufruído, para ser vivido no hoje, no dia de hoje. Mas eu pensando sobre isso, sobre essa questão de como a gente viveu hoje, como a gente viveu o presente. Se a gente vai para a palavra, nós encontramos vários versículos sobre isso. Talvez você pense, eu acho que Lucerna vai ministrar sobre não andar ansioso, né? E a palavra de Deus fala sobre isso também. É uma das formas da gente viver o nosso hoje, viver o nosso presente, é não andando ansioso. Mas o que veio ao meu coração de compartilhar com a igreja é que para a gente viver o nosso hoje, para a gente viver o nosso presente, tem algumas coisas que a gente precisa esquecer e tem outras coisas que a gente precisa lembrar. Teve um tempo aí, eu não lembro quando, que eu ministrei algo semelhante. Mas eu creio que o Espírito de Deus ele tem uma palavra específica para hoje, para alcançar o meu e o seu coração. Amém? Então, como nós estamos numa escola dominical, se você quiser anotar, estudar, pensar sobre isso, isso pode alcançar a tua vida, não só hoje, mas amanhã, posteriormente. Todas as vezes que você se deparar com situações em que você precisa esquecer, ou que você precisa lembrar, para viver o hoje, você vai estar com essa palavra no bom depósito do seu coração. Amém? Porque muitas vezes a gente tem invertido as coisas. Muitas vezes a gente está lembrando do que não é mais para lembrar. E não estamos esquecendo o que é para esquecer. Amém? Não dá para viver o hoje lembrando do que não é mais para... Lembrando do que não é mais para lembrar e esquecendo... Não esquecendo do que é para esquecer. Amém? Tem coisas que a gente precisa esquecer, mas tem coisas que a gente precisa lembrar. E a palavra de Deus, ela nos instrui sobre isso. O que é que nós precisamos esquecer? O que é que nós precisamos lembrar? Lá em Lucas, capítulo 9, versículo 62, Jesus disse, diga assim, Jesus disse. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus.
Não dá para a gente estar vivendo hoje, vivendo o presente, olhando para trás. E todas as vezes que a gente pensa sobre essa questão do olhar para trás, não tem como não lembrar da mulher de Ló. Não é assim? E lá em Lucas capítulo 17, versículo 32, diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Então a palavra ela nos instrui algo que aconteceu lá no Antigo Testamento, algo que aconteceu no passado. A palavra ela, no Evangelho de Lucas 17, 32, diz, olha, lembrai-vos da mulher de Ló. O que foi que aconteceu com a mulher de Ló? Ela olhou para trás. E não dá para vivermos o presente olhando para trás. Amém? Gênesis 19, 17 diz assim, quando os tinham tirado para fora, disse um deles, escapa-te, salva a tua vida. Não olhes para trás de ti, nem te detenhas em toda esta planície. Escapa-te lá para o monte para que não pereças. Ainda em Gênesis 19, no versículo 26, diz, mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. É provável que a gente, olhando para trás, não esquecendo algumas coisas que nós precisamos esquecer, é provável que a gente não venha a virar uma estátua de sal. Porque eu já me peguei em situações em que eu estava olhando para trás, não esquecendo do que era para eu esquecer, e eu não virei estátua de sal. Alguém aqui já virou estátua de sal? Mas com certeza, em algum momento da sua vida, ou talvez hoje, você esteja olhando para trás. Você esteja numa condição que não está esquecendo o que é para esquecer. Aleluia. E esse estátua de sal, nós podemos fazer um paralelo na questão de paralisia mesmo. Quando a gente pensa numa estátua, a gente pensa em algo que não tem movimento, que não tem ação nem reação, que não faz nada. É uma estátua. Mas Deus não nos chamou para sermos estátua. Deus nos chamou para sermos, como seus filhos, andarmos como tais. Sendo a boca dele aqui na terra, sendo as mãos dele aqui na terra. Então, quando se pensa em uma estátua, dá para se analisar a estátua reagindo, a estátua fazendo alguma coisa, tendo algum movimento? Não, porque ela é uma estátua. E a mulher de Ló diz a Bíblia que ela foi convertida em uma estátua de sal, porque ela olhou para trás. Então a instrução de Deus para as nossas vidas, para esse tempo é, não olhe para trás para que você não venha ficar paralisado. E esqueça aquilo que você precisa esquecer, para que você possa avançar em tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Aleluia. Em Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19, diz assim, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Não dá, mas a palavra de Deus ela nos mostra aqui que existe coisa nova para a minha vida, para a sua vida. O tema da nossa igreja dado pelo Senhor é algo novo agora. E não dá para o novo se manifestar nas nossas vidas se a gente insiste em não esquecer o que precisa ser esquecido. Se a gente insiste em estar lembrando das coisas passadas e considerando as coisas antigas. Porque quando nós ficamos nesse lugar de passado, nesse lugar de coisa antiga, a coisa nova vai estar lá, mas a gente não vai conseguir enxergar. Aleluia. Porque a gente fica tão envolvido no passado, na coisa antiga, naquilo que aconteceu. Ficamos tão envolvidos nisso aí que a coisa nova está batendo na nossa porta e a gente não está enxergando. E a instrução do Senhor, olha, não vos lembreis das coisas passadas. Nem lembra, nem considera, porque às vezes a gente pode até, às vezes não. Todas as vezes nós lembramos das coisas passadas. Você concorda comigo? A gente lembra das coisas passadas. Mas a gente não pode estar considerando elas.
Precisamos esquecer, quando a instrução do Senhor que veio ao meu coração para estar trazendo para a igreja, diz para a gente esquecer, não é que a gente vai ter amnésia, ninguém vai ter amnésia diante daquilo que nós passamos, que às vezes vem na nossa memória para nos paralisar. A gente não tem como ter amnésia. O que as pessoas fizeram conosco, ou o que a gente mesmo fez na nossa vida, que muitas vezes o diabo ele quer trazer o nosso passado à tona, a gente não esquece, no quesito de que não lembra mais. Mas quando a instrução é, esqueça o que precisa ser esquecido e lembra do que precisa ser lembrado, é no quesito de não considerar. Daquilo que foi do seu passado, não ter um peso tão forte a ponto de te paralisar. Porque todos nós aqui, amados, nós temos um passado. Ou de algo que nós fizemos, ou de algo que fizeram conosco. Mas a instrução do Senhor é, esqueça ou não considere o que você fez, porque está no seu passado. E também esqueça e não considere aquilo que o outro fez para você, porque também está no passado. Para quê? Para que o novo ele venha se manifestar nas nossas vidas. Paulo, amados, ele entendia muito sobre isso, e ele falou lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, quando ele disse assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Paulo, ele dizia, olha, mas uma coisa eu faço, somos nós que precisamos fazer. Muitas vezes nós podemos até estar pedindo a Deus, Senhor, tira isso da minha cabeça, isso que fizeram comigo, ou está todo tempo vindo na minha cabeça, Senhor, tira esses pensamentos da minha cabeça. Mas Paulo, ele disse, olha, tem coisa que é Deus que faz, mas tem coisa que sou eu que tenho que fazer. Tem coisa, amados, que somos nós que precisamos fazer. É uma questão de decisão, é uma questão de escolha. Paulo disse, olha, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão de mim, para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quem aqui corre mesmo, atleta? Não é que inventa de correr não, porque inventar de correr eu também invento. Mas quem aqui corre? Você já fez o teste de correr olhando para trás? Já fez o teste? Não faça não, porque você pode cair. Mas já imaginou a cena? Ninguém corre, amados, olhando para trás. Tem uma carreira proposta para a minha vida e para a sua vida. E o olhar para trás vai fazer com que a gente não avance para aquilo que Deus tem para nós. Olha a situação, ó. Você não vai olhar para frente. Então você vai cair, você vai tropeçar. Você não vai chegar no lugar que tem para você chegar, porque está olhando para trás. Aleluia. E Paulo, ele entendia sobre isso, e ele disse, olha, uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas que para trás ficam. Luciano, o que é coisa para trás? Aquilo que foi alguns minutos atrás, já é atrás. Já é passado. O que aconteceu ontem já é passado. O que aconteceu ontem já é passado. Há 5 anos atrás já é passado. E Paulo disse, olha, uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço. Não tem, amados, como a gente avançar. Se nós não decidirmos esquecer o que precisa ser esquecido. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. 2 Coríntios, Paulo também ele fala, no capítulo 5, versículo 17, Paulo diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, quem aqui está em Cristo? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. E eis que se fizeram novas. Agora, o novo de Deus já está em nós, quando nós nascemos de novo, no nosso espírito. Agora, esse novo tem que afetar, amados, a nossa alma e também o nosso comportamento. Se somos novas criaturas, esse novo tem que se manifestar de alguma forma. Novas criaturas, tudo se fez novo no nosso espírito. Mas a nossa alma precisa andar em novidade de vida. Nós precisamos, o nosso comportamento, andar em novidade de vida.
Porque as coisas antigas já passaram. Então, tua alma precisa saber disso. A tua mente precisa saber disso. Que as coisas antigas já passaram. O teu corpo precisa saber disso. Quando eu falo corpo, as concupiscências carnais. Precisa saber disso, que as coisas antigas já passaram. Se já passaram, por que a gente tem que trazer para o nosso hoje? Porque não dá para viver o presente, não dá para viver o hoje, segurando as coisas do passado. Segurando as coisas antigas. Somos chamados para esquecermos o que precisa ser esquecido e lembrar do que precisa ser lembrado. Amém? Então tem os erros que pessoas fizeram conosco e também tem os nossos erros. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, 14. Olha que coisa interessante, ainda Paulo, o mesmo que falou, eu esqueço das coisas que para trás ficam, o mesmo que falou, aquele que está em Cristo, as coisas antigas já passaram. Diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente. Paulo, ele entendia que existia um que fortalecia ele. Ele diz, olha, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí ele diz, que me considerou, amados, quem considerou Paulo fiel, diz a palavra, foi Deus. Então não espere que as pessoas, elas venham te considerar alguma coisa. Porque elas podem te considerar hoje e amanhã não. Agora, quando você entende quem você é em Cristo, que era como Paulo, ele conseguia se enxergar quem ele era. Diz a Bíblia que Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor, me considerou fiel. Quem considerou Paulo fiel? Jesus. As pessoas olhavam para Paulo como fiéis, o que é que você acha? Não. Precisou de um tempo para Paulo começar a frutificar, mostrar os frutos para as pessoas começarem a ver que de fato ele era uma nova criatura, que as coisas passadas realmente tinham passado, que ele não era mais um perseguidor, um blasfemo, um insolente. Mas à medida que ele teve um encontro com Jesus, o Senhor já via ele como fiel. O Senhor já via ele como uma nova criatura. E diz assim, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Mas obtive misericórdia. Aleluia. Pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Aleluia. Não importa o seu passado. Se você nasceu de novo, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. A graça do Senhor transbordou na sua vida, através dele, do próprio Jesus. O amor dele, a misericórdia dele te alcançou para você andar em novidade de vida. Amém? Então, se o nosso Deus, o Todo-Poderoso, ele não considera mais o nosso passado, por que é que a gente considera tanto? Aleluia. A palavra de Deus nos diz que Saulo estava presente no apedrejamento de Estevão. Se você for ver lá em Atos 7:58, diz assim, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. Lançando quem? Lançando Estevão. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Porque Paulo era chamado Saulo. Então a Bíblia nos mostra que Paulo, ele foi conivente, ele consentiu. Atos 8:1 diz isso. E Saulo era a favor da morte de Estevão. E Saulo consentia na morte de Estevão. E quem foi que Paulo se tornou? Ele entendia. Por isso que ele que está lá em Filipenses. Ele entendia, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Uma coisa eu faço. Paulo entendia, olha, uma coisa eu faço. Mas tem coisa que nós precisamos fazer. Amém? Em Atos 9:1-2 diz assim.
Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, o levassem preso para Jerusalém. Diz a Bíblia que Saulo, que depois se tornou Paulo, ele respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Mas Paulo, ele teve que esquecer o seu passado para ele seguir em frente com Deus e entrar no pleno potencial do seu ofício, do ministério para o qual Deus o havia chamado. Deus tem um ministério para a sua vida. E quando eu falo que Deus tem um ministério para a sua vida, não estou falando só nos 5 dons ministeriais. Eu estou falando naquilo que o que é ministério, é aquilo que você é chamado por Deus para fazer. Aqui nessa terra. Amém? Mas você precisa esquecer aquilo que precisa ser esquecido. E lembrar daquilo que precisa ser lembrado. Isaías 43, 25. O Senhor fala, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. E dos teus pecados não me lembro. Aleluia. As pessoas, elas vão lembrar dos seus pecados. Você vai lembrar dos seus pecados. Mas a Bíblia diz que Deus, ele não lembra. Então, se eu fosse você, eu ficava com mais sabido. Que nem é você, nem são os outros. É o nosso Deus. Deus, ele é mais sabido, amado, do que eu e do que você. Se a Bíblia diz que ele não lembra dos nossos pecados, por que é que a gente tem que estar lembrando? Ou por que é que as pessoas têm que estar lembrando daquilo que nós fizemos? Amém? Hebreus 8:12 está escrito assim. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aleluia. O nosso Deus, ele com a sua misericórdia, diz a Bíblia, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia. Para as suas iniquidades usarei de misericórdia. E dos seus pecados eu jamais vou me lembrar. Jamais me lembrarei. Agora, Salmos 105:5, a gente vai ver aquilo que nós precisamos lembrar. Porque nós somos chamados para esquecermos do nosso passado. Esquecermos do passado que os outros fizeram conosco. Essa é a instrução do Senhor e da palavra dele para nós. Mas o que é que a gente precisa lembrar? Salmo 105:5. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Quando a gente vai olhar no original o que é essa palavra lembrar, significa zacar, né? Uma palavra que quer dizer lembrar, recordar, trazer à mente. Ser trazido à lembrança, ser lembrado, estar no pensamento, ser trazido à mente. O que é que nós precisamos trazer à nossa mente? O que é que nós precisamos estar recordando, lembrando dos nossos passados, do nosso passado, dos nossos pecados, daquilo que fizemos ou daquilo que fizeram conosco? Qual é a instrução da palavra? Lembrar das maravilhas do nosso Deus. Recordar de tudo aquilo que Deus fez e tem feito por nós. Essa é uma boa instrução para você lidar com o seu passado. Essa é uma boa instrução para você lidar quando todas as vezes a sua mente ela é bombardeada por coisa que fizeram ou que você fez. Lembrar dos feitos do Senhor. Salmos 77:11 fala sobre isso. Recordo os feitos do Senhor. O que é recordar? Lembrar, trazer à mente. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Tem outra versão que diz assim, ele afirma, recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Quem nunca teve uma experiência com Deus? Quem nunca teve uma história, tem uma história para contar de coisas que você passou, que Deus te livrou, que você achava que não ia sair daquela condição? Aleluia. Então, a gente pode trazer, recordar os feitos do Senhor, recordar os antigos milagres, coisas, experiências que nós tivemos com o nosso Deus. Isso vai nos ajudar, amados, a lidarmos com o passado. Que às vezes, sabia que muitas pessoas, elas são atormentadas com essas coisas?
E elas não conseguem avançar, porque todas as vezes que ela começa a pensar em avançar, naquilo que ela sabe que Deus chamou elas, vem à tona, começa a vir a sugestão. Você esqueceu do que você fez? Você está achando que você... Aleluia. Então a gente precisa trazer à nossa memória, Lamentações 3:21 fala sobre isso. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Não vai te dar esperança, nem a mim esperança, trazer à memória aquilo que fizeram conosco. Fizeram para mim, ou o que eu fiz para o outro. Não vai trazer esperança. O que é que traz esperança? O que é que a gente pode trazer à memória para nos dar esperança? Não diz respeito, amados, ao nosso passado. No quesito de coisas erradas que fizemos ou que fizeram conosco. Mas diz respeito àquilo que o nosso Deus fez. Aquilo que Ele está fazendo. O fato de estarmos aqui ouvindo essa palavra é a misericórdia e a bondade de Deus que nos atrai a Ele. Amém? O salmista lá no Salmo 103, versículo 1 e 5, o salmista Davi, ele diz assim, eu gosto demais desse salmo. Ele diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. O salmista Davi, ele ministrava para a alma dele, o salmista Davi, ele ministrava para a mente dele, para as emoções dele, porque ele sabia que ele estava sujeito a esquecer. E conosco, amados, não é diferente. Todos os dias surgem situações para a gente esquecer mesmo dos benefícios do Senhor, para a gente esquecer do cuidado de Deus, para a gente ficar pensando somente naquilo que nós estamos passando. Mas o salmista Davi, ele diz, olha, alma, bendiga ao Senhor. Alma, mente, olha, não se esquece. Às vezes a gente precisa fazer isso. Falar para a nossa mente, olha, não se esqueça de nenhum só dos benefícios que Deus fez para você. Ei, traz a tua memória. Lembra. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, que farta de bens a tua velhice e de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Essa é uma boa coisa, amados, para nós lembrarmos. Uma boa coisa, lembrar que Ele perdoa as nossas iniquidades, que Ele sara as nossas enfermidades, que Ele nos tirou da cova, que Ele nos coroa de graça e de misericórdia, que na nossa velhice nós vamos estar fartos de bem, que a nossa mocidade vai se renovar como a águia. São boas coisas para a gente trazer à nossa memória. São boas coisas para a gente ministrar a nossa alma. Amém? Aleluia. Então, se você não sabe o que lembrar, eu estou te dando algumas instruções. Sério, eu vou ficar me lembrando de quê? Eu vou me lembrar de quê? Lembra do que o Senhor fez para a tua vida. Porque isso vai gerar no nosso coração gratidão. E a gratidão, amados, abre portas. Amém? Êxodo capítulo 20, versículo 1 e 2, está escrito assim. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aqui nós sabemos do contexto, né, que Deus ele tira o seu povo da terra do Egito, da casa da servidão. Mas você sabia que, numa certa situação, vamos lá para Números, capítulo 11. Aleluia. Porque isso pode acontecer conosco também. Deus, através de Jesus, Ele nos transporta do império das trevas, nos leva para o reino do Filho da sua luz, mas aí parece que às vezes a gente esquece. E se não tivermos cuidado, a gente vai começar a querer ter saudade das coisas do Egito. O que é o Egito? O passado. Coisas do passado.
Números 11, 4, 6. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão esse maná, murmuração, esquecendo dos benefícios do Senhor, esquecendo que o principal tinha acontecido com eles. O que foi o principal que aconteceu com eles? Sair do Egito, amados. O que é comida diante de uma vida de escravidão? Aleluia. O que é uma comida, uma falta de um peixe, uma falta de um... E eram os gostos, né, que esse povo tinha. Porque gostar de peixe, de melão, tudo bem, mas gostar de alho, de cebola, de pepino. O que é uma comida? O que é algo natural diante de uma salvação? Diante de a gente ser tirado de uma condição de escravo e ser levado para uma condição de livre. Aleluia. E o diabo, ele é muito sutil. E ele começa a trazer algumas coisas para te mostrar que essa vida com Deus, ela parece que não é tão interessante assim. Porque quando eu não estava servindo a Deus, a minha vida era assim, era assado. Eu tinha peixe, eu tinha alho, eu tinha cebola, eu tinha pepino. Porque quando eu estava sem servir a Deus, sem uma vida com Deus, a minha vida acontecia isso e aquilo outro. E olha como está agora. Não tenho peixe para comer, não tenho cebola, não tenho pepino, não tenho alho. Olha como a nossa alma está seca. Não tem nada aqui, só esse maná. Desprezando, amados, aquilo que Deus estava favorecendo eles, dando para eles. Aquilo que Deus estava dando, ou aquilo que Deus tinha feito para a vida deles, não estava sendo suficiente. A ponto que eles estavam olhando mais para o natural do que propriamente para o espiritual. Eles não estavam enxergando de onde Deus havia os tirado ele. Aleluia. Deixa eu dizer algo. Coisas naturais, elas são passíveis de mudança. Você hoje pode não ter o peixe, pode não ter o alho, pode não ter a cebola, pode não ter o pepino. Mas daqui a uns dias, daqui a uns meses, você pode vir a ter. Porque coisas naturais, elas são mutáveis. Tanto faz você ter hoje, como não ter hoje, como ter amanhã e vice-versa. Agora, coisas espirituais, amados, elas são eternas. Eu sempre gosto de falar, é melhor nós ficarmos com aquilo que tem peso de eternidade. É melhor nós ficarmos com aquilo que tem peso de eternidade. É melhor ficarmos com o livramento que nós temos, com a salvação que nós temos, com o favor de Deus que nós temos, com a liberdade em Cristo que nós temos, do que pensar na condição de escravo que um dia nós tivemos. Salmo 106, 7. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas. Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. O salmista relatando o que tinha acontecido lá com o povo que saiu do Egito, Deus tira do Egito. E aí o salmista ele vai e começa a relatar, olha, nossos pais lá no Egito, eles não atentaram às maravilhas do Senhor. Eles não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Ou seja, a misericórdia de Deus estava alcançando aquele povo. A graça de Deus alcançando aquele povo. O livramento de Deus alcançando aquele povo. E eles não atentando para aquilo ali. Não atentando para aquelas maravilhas. Por conta de um peixe. Por conta de um pepino, por conta de um alho, por conta de uma cebola. Ainda em Salmo 106, versículo 9.
Repreendeu o mar vermelho e ele secou. E fê-lo passar pelos abismos como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores e nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Deus fazendo coisas grandes. Aí eles se alegravam, cantavam, daqui a pouco esquecia daquilo que Deus havia feito. Olhando para o natural e deixando de olhar para aquilo que Deus havia feito. Salmo 106, versículo 21, 22, está escrito assim: esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no mar vermelho. No que é que nós estamos conversando nessa manhã? Tem coisa que nós precisamos esquecer, mas tem coisas que nós precisamos lembrar. E termos cuidado para a gente não estar invertendo as coisas, esquecendo do que é para esquecer e deixando de lembrar do que é para ser lembrado. Esse povo aqui, amados, eles não estavam lembrando de tudo aquilo que Deus havia feito para eles. Quando a gente vai para Salmo 116, versículo 1. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. O Senhor livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor, nosso Deus, e misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Tem pessoas aqui que precisam ouvir sobre isso. Tem pessoas aqui que precisam falar para a sua alma: alma, volta ao teu sossego, porque o Senhor tem sido generoso contigo. Aleluia. Quer ter sossego na tua alma? Aleluia. A instrução do Senhor é: volta a alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Aleluia. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. A gente perturbada, a gente fala o que não é para falar. E aqui a gente percebe, porque quando a gente volta um pouquinho, vai um pouquinho, né? Salmo 116, 12, aí ele diz assim, o salmista: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Ou seja, o que é que o salmista faz? Ele diz: o que é que eu posso dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Aí ele sai relatando tudo isso que eu li aqui para vocês. Ele sai relatando: o Senhor me livrou, laços de morte estavam me cercando, angústias do inferno estavam se apoderando sobre mim, tribulação, tristeza, mas eu invoquei o nome do Senhor e fui salvo. Eu estava prostrado, mas o Senhor me salvou. Eu estava com lágrimas nos olhos. O Senhor me livrou da queda dos meus pés caírem. Amados, nós podemos aprender com os salmistas. Nós podemos aprender com esse salmista, quando ele disse: olha, o que eu posso dar ao meu Deus, diante de todos os benefícios que Ele me tem feito? E você começar a trazer à sua memória todos os benefícios que o Senhor tem feito para a sua vida. Não traz à tua memória o que você não tem. Não traz à tua memória o que não está acontecendo na tua vida. Não traz à tua memória o que você está passando. Não traz à tua memória o que fizeram com você. Não traz à tua memória o que você fez. Traz à tua memória tudo aquilo que o Senhor já fez para a sua vida. Aleluia.
Isso vai ser combustível para você continuar a cumprir aquilo que Deus te chamou e falar: Senhor, eu reconheço que são muitos os benefícios que o Senhor fez na minha vida. O que é que eu posso te dar diante de tudo isso? Aleluia. Mas se a gente não traz à nossa memória essas verdades, se a gente não lembra daquilo que precisa ser lembrado, na primeira pressão que chega, vem o desespero. Vai falar como o salmista Davi, como o salmista ele diz: eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Perturbado, falando o que não é para falar. Aleluia. Salmos 41, 3. Esperei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Aleluia. Eu gostaria de chamar o grupo de louvor. O que é que você precisa esquecer? Aleluia. Quer combustível para cumprir a vontade de Deus aqui nessa terra? Tira os olhos daquilo que você fez. Tira os olhos daquilo que fizeram com você. Não corre olhando para trás, porque você vai cair. É melhor nem correr. Não dá para correr olhando para trás. E considere os benefícios do Senhor. Todos nós aqui, e aqueles que estão ouvindo, tem alguma coisa que pode lembrar daquilo que Deus fez. Aleluia. Sou Lázaro não, mas eu poderia cantar, né? Eu me lembro, né? Vou cantar, né? Eu me lembro. Você lembra? Você lembra de onde você foi resgatado? Acho que é melhor cantar o Eliezer Rodrigues, né? Aleluia. Você lembra? Você lembra onde você estava quando a mão do Senhor te alcançou? Aleluia. Você pode ficar de pé. Essa é uma manhã mesmo de lembranças. De você trazer à sua memória mesmo. Algumas experiências que você passou e você conseguiu enxergar a boa mão de Deus te alcançando. Aleluia. Exaltado seja teu nome, Senhor. Aleluia. Jesus, eu lembro aonde eu estava. Quando a tua mão me alcançou. Você sabe quantas madrugadas eu fiquei acordada? Esperando Daniel chegar das noitadas. Você sabe quantas madrugadas acordadas? Crendo no sobrenatural. Nas finanças.
Você não era acordada preocupada? Algumas vezes sim. Algumas vezes sim. Mas aí eu me lembrava que eu tinha um Deus que eu poderia clamar. E Ele traria refrigério e descanso, mesmo no momento de tanta perturbação. E quando Daniel foi morar em Campina Grande, que voltou para Natal, ele olhou para mim no quarto e ele disse: vocês estão pensando que eu vou ficar aqui melhor do que como eu estava lá em Campina Grande? Eu vou ficar aqui muito pior de como eu estava lá. E eu disse: não tem problema. Eu sei o Deus a quem eu sirvo. E a estrutura dentro de mim para lidar com tantas coisas que naturalmente pareciam impossíveis de serem mudadas. Então não venha me dizer que Deus não muda quadros. Me faltam experiências. Milagres financeiros, milagres na família, milagres em questão de saúde. Vita e Thalita estão indo para os Estados Unidos terça-feira. Como assim? Como assim 2 jovens sem filhos têm um visto aprovado? Como assim? Com que dinheiro? Com que dinheiro? Aleluia. Milagre, amados, não se explica, só se vive. Só se vive. Só se vive. Aleluia. Vocês não estão diante de um perfeito. Vocês estão diante de um milagre. Amém? Aleluia. Canta, Daniel. Me faltam experiência. Não, quem vai cantar sou ele, não aguenta não. Aleluia, nós já estamos encerrando. Faltam experiência que revele o teu amor por mim.